Pronto. Então, boa noite a todos. Vamos seguir na nossa penúltima aula. Vamos aqui. Vamos seguir com a unidade 4. Vamos para a seção 4.1 e avançar e finalizar até a 4.2 no dia de hoje, na noite de hoje. Semana que vem a gente finaliza as duas últimas. Vamos aqui. Seção 4.1. Para uma melhor compreensão dessa seção, se vocês observarem, para quem prestou atenção, para quem se interessou por estudar, para quem vem acompanhando as aulas, pode perceber o seguinte, que o pessoal está chegando. Percebam o seguinte, a gente está numa com uma disciplina em que estamos estudando de que modo, pelo menos em algumas partes do Ocidente, algumas civilizações, foram surgindo institutos jurídicos que influenciaram o que a gente tem hoje, não só no Brasil. Então, nossa análise sobre isso, a disciplina ela delimita, e a gente tem isso como característica no Brasil, infelizmente, a gente só analisa na história, pelo menos na parte do direito, a parte ocidental, mas não só ocidental. A ocidental bem localizada na Europa e nos Estados Unidos. A gente desconhece as influências ou os institutos dos nossos vizinhos aqui, por exemplo, na América do Sul. Praticamente não sabe nada sobre. A gente, como assim, a gente não sabe nada praticamente sobre o que se desenvolveu em África, na Ásia, na Oceania. Então, nosso estudo, isso não é uma característica só dessa disciplina, no direito, e acaba se centrando na grande, esmagadora maioria dos cursos nessa situação. A gente tem um estudo, como a gente chama, né, em outros lugares, vai chamar de eurocêntrico, e mais recentemente na parte norte-americana. Mas o que a gente viu até então, para que eu avance aqui? Nós vimos que algo de muito que permeou, pelo menos uma discussão em alguns momentos, né, nisso que a gente estudou, sobre democracia. Eu não sei se vocês acham que democracia é algo relevante, qual a noção que vocês têm de democracia, mas a gente precisa partir daí para entrar nessa unidade 4, nessas duas sessões. Eu preciso que vocês compreendam bem o que é isso, democracia. Esse conceito ele surge e vai sendo modificado no decorrer do tempo, ele surge praticamente na Grécia. E a gente viu que na antiguidade, na Grécia Antiga, você tinha uma noção de democracia que era voltada aos cidadãos gregos. Por exemplo, os homens participavam de determinadas classes. Em Roma, você tem também uma noção de democracia, dependendo do período, inclusive participativa, popular, e a gente viu aquelas alternâncias e o crescimento da classe dos servos, que eram um povo, e depois vão se juntando e conseguem oferir e tal. Depois você tem o período do Império e das duas últimas fases, e que aí você finaliza com a fase absolutista, ditatorial. A gente entra na Idade Média,
em um período em que praticamente a Igreja Romana assume, né, a liderança nisso. E democracia não é um valor, não é um valor, vamos dizer assim, que a gente consiga relacionar com religião, e a gente está falando de uma estrutura de igreja hierárquica, uma estrutura de poder, em que a noção que a gente precisa ter de democracia está longe. Consegue compreender o que eu estou dizendo até então? Vamos lá. Então, depois da Idade Média, passa pelo período, ainda assim, um período econômico do feudalismo, que a gente entra na Revolução Francesa. Justamente a Revolução, ela vai surgir, uma das bases era o grito pelo acesso, o acesso democrático. Tanto que vai se tirar a fundamentação do poder do soberano para se colocar o poder do povo, né? Que a partir dali que a gente vai ter, basicamente, no Estado vai nascer, e isso vai influenciar o restante, o poder legitimado para o povo, que vai o exercer no parlamento, né? Então, essa democracia que é instalada também pela Revolução Francesa, ela tem outros ideais que são relacionados, mas que também depois se mostra que a burguesia, quando tomou o poder, não era tanta democracia que queria assim, não. Era mais uma democracia para eles assumirem o poder, porque depois a gente tem um governo de Napoleão, que era um ditador, mas que foi colocado pela burguesia, né? Mas aí você vai ter, depois com o passar do tempo, o desenvolvimento de instituições democráticas, não só na França, como na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. E a gente, brasileiro, a gente fica em que pé? E aí, propriamente, eu estou na seção 4.1. Vamos lá. A gente vai ver nosso histórico de constituições. Lembra que a gente já falou de Constituição Popular, o surgimento desse movimento de constitucionalismo e tudo mais. A gente falou. Então, vamos ver como é que isso se deu no Brasil. A nossa primeira Constituição, ela é a Constituição do Império, né? Nós ainda éramos colônia. A Constituição do Império, ela foi uma Constituição em que você tinha um imperador, Dom Pedro I, e ela é feita em 1824, e eu quero que vocês entendam o panorama de tudo que eu vou falar, vocês vão percebendo esse panorama. Só que foi uma Constituição, por mais que se dissesse constitucional, era constitucional, sim, mas não nos moldes das constituições dos outros estados que vêm posterior à Revolução Francesa. Por quê? Porque não foi uma Constituição feita no parlamento, não foi uma Constituição feita no sentido democrático do povo. Foi uma Constituição que foi elaborada pelo chamado Conselho de Estado, que eram compostos por 6 ministros e mais 4 membros que o imperador nomeou. Então, essa Constituição, ela não foi democrática. Ela foi uma Constituição feita pelo imperador, praticamente. Tanto assim que você tinha, nesse momento da Constituição de 1824, do Império, 4 poderes: o legislativo, executivo e judiciário, conforme a tripartição que a gente viu, né, influenciada nas ideias de Montesquieu, da Revolução Francesa. Só que se tinha um poder moderador, que era o quarto poder. Quem era que exercia esse poder moderador? O imperador, que era o chefe, chamado chefe supremo da nação, e servia para controlar esses outros poderes. Então, além de ele exercer
como chefe o poder executivo, ele exercia o poder moderador para controlar os outros dois. Ou seja, não existia tripartição de poderes. Isso era balela, lógico, isso é influenciado pela época, mas além de não ser democrática, essa tripartição era mentirosa. E não adianta você separar, dizer que vão exercer fatias do poder e depois você controlar esse poder, como era feito com o poder moderador. E vocês estão vendo, ou devem estar acompanhando, que volta-se mais uma vez agora. Falaram isso semana passada, feministas, que o artigo 142 da Constituição brasileira atual permitiria às Forças Armadas atuarem como poder moderador. Viram daí de onde é que vem esse termo, poder moderador? Vem daí, da Constituição de 1824, quando existia esse poder nessa Constituição. E, na realidade, então, a gente tinha um sistema que era exercido por uma pessoa só, na realidade, o imperador. Certo? O poder, vamos lá, ele podia, inclusive, dissolver o parlamento. O imperador, ele tinha o poder de dizer, vou acabar com a Câmara dos Deputados, e ele tinha esse poder. Disse que o poder judiciário tinha uma certa independência, mas os juízes, eles eram nomeados pelo imperador. Ou seja, a gente tem aqui, basicamente, na Constituição de 1829, algo que era da França antes da Revolução Francesa. Basicamente, o que a gente tem é muito parecido antes da Revolução de 1829, essa Constituição. E, nessa época, isso vocês vão estudar quando vocês forem estudar, por exemplo, direito administrativo ou direito civil na parte de responsabilidade civil, o artigo 99 dessa Constituição dizia, em outras palavras, que o imperador ou o chefe não erra. Então, você não podia, de forma alguma, atribuir qualquer erro ou qualquer responsabilidade, juridicamente, aos atos do imperador. Ele era incontestável. O que faz lembrar uma bula papal, o dogma da infalibilidade papal, que é da Idade Média, da Igreja Romana. Então, veja por quê? Porque nessa Constituição também, o Império, ele tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Você não tinha dissociação entre o Estado e a Igreja, porque o Brasil tinha uma religião oficial. Compreenderam até aqui? Eu preciso que vocês participem. Falando sério. Estou esperando. Sim, Clara, tu abre o microfone e não fala nada? Hã? Hoje, o pai, você ainda está aí, não? Ou você só entrou e saiu? Eu dizia para você Tá, o abrir assim, problema ó. é que ela disse que está com problema na internet também. Estava falando aqui agora. Ah, é? Que não está seguindo, não? Então, bora lá. Então, eu vou seguir. Espero que vocês compreendam. Ah, o Império no Brasil, ele é marcado pela escravidão. A maioria da população do Brasil era formada por pessoas escravizadas. A maioria.
os negros escravizados. Assim como eu falei em relação à Revolução Francesa, em que depois você vai ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que você vai ter o surgimento da universalização dos direitos humanos, como a gente falou na aula passada, e que, na realidade, não se aplicava a todo mundo, apesar de serem universais, não se aplicava a todos. No Brasil também. Você vai ter direitos na Constituição, você vai ter previsão dentro dela de proteção de direitos, mas não se aplicava aos escravos. Porque os escravos não eram reconhecidos como cidadãos. Pior, os escravos não eram reconhecidos como gente, como pessoa. Então, logicamente, eles não tinham direito a nada. Os escravos, eles eram, e isso é muito importante para que vocês compreendam várias coisas, eles eram considerados como bens, como propriedade. Né? Como propriedade. Por isso que eles não tinham direito. Em 1830, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu posso, como eu falo. Em 1830, que a gente está com a participação de menos de 50% dos alunos nessas minhas aulas de fundamento. E como eu liberei muito para vocês na primeira avaliação e como incentivo para a próxima, eu vou dar uma apertada, porque não é possível um negócio desse. Mas vamos lá. Então, em 1830, a gente tem o Código Criminal, que surge no Brasil. O primeiro código ainda era do Império, que traz importância do princípio da legalidade, tal, que vocês vão estudar isso em direito penal. Só que nesse Código Criminal era prevista a pena de morte. Já teve no Brasil a previsão formal de pena de morte. E é interessante que você tinha vários tipos de pena. Pena de morte, pena de galé, prisão, trabalho, prisão simples, etc. Só que eram proibidas as chamadas penas cruéis. Você vê como a noção de pena cruel, como ela é muito relativa. Né? Muito. O que eles consideravam como penas cruéis? Tomar chicotados, açoites, né, no pelourinho, a tortura e ser marcado com ferro quente. Isso era considerado uma pena cruel. Agora, você ser mandado para as galés, para quem não sabe o que era galé, eram enviados para embarcações, e nessas embarcações, em que você tinha que remar de forma forçada, era mantido ali trabalhando, normalmente as pessoas não sobreviviam às galés. Elas iam para morrer. E como é que isso não é uma pena cruel? Mas essas que eram proibidas, que eu acabei de falar, açoite, tortura e marca com ferro, elas eram proibidas para as pessoas, mas não para os escravos. Aos escravos era possível aplicar esse tipo de pena. Mas vamos lá. Então, o escravo, e é muito importante que vocês percebam isso, porque o escravo ele era uma propriedade. O sistema escravocrata, ele era o sistema econômico. E por ser um sistema econômico, ele vai influenciar toda a estrutura social. Então, o sistema, se um escravo, uma pessoa escravizada, era assim considerado como propriedade, o que viesse dele também era. Então, por exemplo, é a mesma coisa de você raciocinar. Se você tem uma propriedade de não sei quantas cabeças de gado, as crias, os bezerros que nascerem, também é sua propriedade. É o mesmo raciocínio. Agora, os escravos eles não eram considerados pessoas, ou não ter direitos, mas caso
cometesse algum crime, ele respondia como pessoa. Mas ele não era considerado cidadão. E ele respondia de uma forma pior. E eles eram considerados como bem porque, na hipótese, e era proibido para eles se colocar apenas nas graves, só porque eles eram propriedade, que ia gerar prejuízo para os donos de escravos. E aí, ao longo do século XIX, a gente vai ter a alteração da legislação. Por quê? Porque você tinha uma pressão internacional. Você tinha pressão internacional, inclusive econômica. A coroa britânica mesmo, ela foi uma das que pressionava, era quem dominava na época o comércio marítimo, o comércio internacional. Como ela estava se desfazendo do sistema escravocrata que ela se serviu e muito, ela também passou a pressionar para que isso acabasse, porque para ela era desvantagem. Não era por questão simplesmente humanista, não. Lógico, a gente tem movimentos humanistas que vão pressionar para o fim da escravidão, mas tem um motivo também econômico. Sempre tem uma questão econômica por detrás. Então, no decorrer do século XIX, você tem começa a se mudar a legislação. Primeiro, em 1830, vem uma lei que proíbe o tráfico de escravos. Lógico, isso ia influenciar muito o nosso sistema, nem tanto porque em 1830, uma escravidão que começou séculos antes, você já tinha uma população de escravos no Brasil, de milhões de escravos, que nem precisavam nem tanto mais de virem de fora, porque eles estavam se reproduzindo. Entende a lógica? Então, você atende e proíbe tráfico de escravos. Beleza. Você já diminui o fluxo que vem de fora. Mas a quantidade de dentro não precisa nem se preocupar com o que vem de fora. Em 1850, 20 anos depois, vem a Lei Eusébio de Queiroz, que vai permitir que sejam apreendidos as embarcações, os barcos que traziam escravos, lembra, proibido em 1830, e 1850 diz, se a gente pegar alguma embarcação com escravo, ela vai ser apreendida. Essa é uma decorrência da proibição do tráfico. Aí vem, em 1871, a Lei do Ventre Livre, que era o quê? Os filhos de mulheres escravas nasceriam livres. Olha que interessante. As crias, a partir da Lei do Ventre Livre, já não eram mais escravos. Olha que maravilha. Eu sempre, quando eu estou lendo esse capítulo, eu lembro de como eu aprendi isso na escola. Eu achava uma oitava a maravilha do mundo, né? As coisas estão melhorando, tal. Vamos pensar aqui. Filho de mulher escrava nasce livre, certo? E vai para onde, não? O bebezinho, a criança, vai nasce livre, mas os pais ou a mãe ainda é escravo. É isso? Só que eles nascem, já têm autonomia, já vão sair de lá, da fazenda, e vão se criar sozinhos, né? Enquanto a mãe é escravizada. Beleza. 1885. Libertou os escravos com mais de 60 anos. Outra maravilha. Fantástico. Só que a gente precisa saber qual é a expectativa de vida de um escravo. Porque a média nacional nessa época, com certeza, não era de 60 anos. Eu tenho que pesquisar isso melhor. Mas vamos imaginar, 1885. Imaginar qual era a média de idade. Então, você pega a média de idade da população comum do Brasil e, logicamente, você tem que reduzir, se for escravo, pela condição de vida e pelos riscos que sofriam. Então, lógico, você liberar os que já têm mais de 60, porque eles também já não são mais força de trabalho economicamente. Eles já não são relevantes, porque não vão procriar e não tem mais a força de trabalho
para fazer produzir. Estão compreendendo? Quando chega 1888, a famosa Lei Áurea, pela Princesa Isabel, eu já vi pesquisas, eu vi estudos, se alguém tiver interesse eu posso passar esse material, em que nessa época, quando vem a hora que vai acabar formalmente com a escravidão, em que quase 80% das pessoas já estavam livres. Então, você observa, toda essa legislação que foi sendo criada não é diferente da que a gente tem hoje. Ela é só uma legislação para inglês ver como é só formal, porque não muda a realidade. Não adianta. A maioria já estava liberta. Não por boa vontade, não. Porque a pressão já era grande, a disputa do anti-escravocrata já era grande. Então, como era propriedade, alguns dos proprietários de escravos, eles já se adiantavam, davam a liberdade, mas condicionavam o trabalho nas terras deles. Então, eles permaneciam. E outra coisa, quando vem a Lei Áurea, em que se acaba com a escravidão formal, essa população, que já vinha uma parte liberta e outra formalmente agora, não passou a ser considerada cidadão, não. Não passou. Tanto que era proibido o acesso do negro, preto, melhor dizendo, e da preta e dos seus filhos à educação. Era proibido. Você passa a ter um processo, após o fim da escravidão, um processo de criminalização. Agora você vai cuidar dessa galera como segurança pública. Vai ser crime a cultura deles, vai ser proibida a capoeira, vai ser proibida a religião, vai ser proibida várias práticas, inclusive quando se coloca na lei de drogas a proibição do uso da maconha, porque a maconha era droga de preto. Porque os de elite não fumavam maconha, não. Então, você pega todo o histórico, que é extremamente relevante para a gente compreender o nosso país, a nossa sociedade, porque essa galera sempre foi colocada e nunca foi considerada gente desde então. Desde então. Mas vamos seguir. Em 1889, então, a gente tem primeiro a Constituição de 1824, que era do Império. E observe, essa Constituição de 1824, só retornando, ela não era democrática. Beleza? Aí, em 1889, vem o quê? Acaba o Império. Vem a República. Como é que a República veio? Ou seja, você sai de um sistema que você tem um imperador e passa a ter um sistema federalista. Ou seja, um sistema que você vai ter não mais por uma questão hereditária a função do poder, como era no caso do Império até então, mas vai ter a federação tão sonhada. Como foi que surgiu a República? Me lembrem aí. Como é que a gente faz do Império para a República? Ora, pô, pronto, vocês já estudaram isso na escola. Eu fiz uma pergunta. Ninguém sabe responder, ninguém estudou isso. Quem foi que declarou a República? Proclamou, né? Como é chamado. Estão me ouvindo? Eu vou ficar mudo aqui até alguém se pronunciar, porque parece essa questão. Continua, professor. Eu estou perguntando, ninguém fala nada. Eu não sei se o povo ainda está aí. Falei. Tu falou o quê? Eu fiz uma pergunta, eu quero uma resposta. Vocês não estudaram isso não na escola?
como é que foi proclamada a República? A República do Brasil, é? Hã? Agora Não que foi estão aí? ouvindo? A Como é? internet tá ruim. Do Brasil foi Marechal, não foi? Não é Marechal? Deodoro. Parece que você fica aí, vocês botam o negócio, alguém fica ouvindo, aí depois a gente faz uma pergunta e avisa no grupo do WhatsApp. Não, Corre, professor, professor. porque se o vídeo ficar ligado, fica pesado a internet. A internet já é gata aqui, Eu sei. imagina ligando o vídeo. Não, do vídeo eu sei. Do vídeo eu não estou falando isso, não. Sim, vocês entenderam como foi a Constituição de 1824? Sim. Falei? Pronto. A República Sim, foi entendemos. proclamada. A gente aprende isso na escola, que a República foi proclamada por um marechal. Que legal. O marechal, ele era do exército, né? Marechal do exército. Agora eu me peguei. Beleza. A nossa segunda Constituição, ou seja, a Constituição que segue a de 1824, ela foi fruto de um golpe militar. Já ouviram falar nisso? Pois é. A nossa proclamação de república foi fruto de um golpe militar. Foi um militar que assumiu o poder, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, se foi fruto de um golpe militar, observe, o que era que acontecia, o que é que passou a ocorrer? Não que antes fosse diferente, mas pelo menos agora era algo que era mais oficializado. Muda-se o nome, a gente passa a chamar Estados Unidos do Brasil, e são colocadas medidas de censura e exceção, ou seja, antidemocráticas. Só quem tinha direito a votar eram os cidadãos alfabetizados, o analfabeto não podia. Tem gente até hoje que critica que analfabeto possa. Você vê como é a nossa mentalidade. E do sexo masculino, só homem podia votar, homem alfabetizado. E aí cria, em 1891, então a gente tem uma de 1824, que não era democrática, foi pelo imperador. A próxima, depois do golpe militar, vem para 1891, que era a primeira Constituição da República. E nesse regime republicano, desse governo militar, aí sim ele acaba com poder moderador, cria-se uma estrutura do judiciário e, finalmente, há a separação oficial entre Estado e Igreja. Então, a partir daí, o Brasil passa a se tornar um Estado laico. Ou seja, você não tem religião oficial. Beleza? Cria-se o Código de 1916, aí você pensa, quanta coisa boa. Quanta coisa boa. E vem um novo Código Penal. Antes era o Código Criminal de 1830, e a gente vai ter o Código Penal de 1890, que vai trazer algumas mudanças relevantes e tal. É interessante que até no material diz assim, que aí no Código passa-se a criminalizar o voto de cabresto, já deve ter ouvido falar, e o estupro era diferenciado apenas. Que se a vítima fosse mulher virgem, ou não, mas honesta, vocês vão estudar isso em direito penal, isso é interessantíssimo. Vocês vão estudar em direito penal vários termos, né? Nossa legislação toda, viu, Jupai? Ela vem do patriarcado. Nós somos machistas, na legislação inclusive. Tanto que atualmente a gente tem algumas mulheres que estão desenvolvendo o processo penal feminista, a criminologia feminista e tudo mais. Por quê? Vou dar alguns exemplos aqui, como isso é necessário. No Código de 1916,
Código Civil, que esteve em vigor até 2002, como causa de anulação do casamento, por exemplo, você poderia anular o casamento se você descobrisse que a sua mulher, agora esposa, não era mais virgem ao casar com você. Você foi enganado. Você podia anular o casamento. Se descobrisse que a mulher não era mais virgem. Outra coisa, no Código Penal, isso permaneceu até hoje, praticamente. Pega essa regra aqui do estupro, o 268 do Código Penal de 1890, que faz essa diferenciação. Olha que diferenciação interessante. Se a vítima fosse mulher virgem ou não interessada, mas se fosse honesta, qual é o conceito de mulher honesta? Alguém sabe me dizer o que é uma mulher honesta? Porque isso, até hoje, a gente fala, tem isso como termo, mulher honesta. Lógico que já está mais em desuso, mas ainda é. Você pega vários manuais de direito penal desse século, ou desse milênio, você vai encontrar esse termo lá, mulher honesta. E aí, porque a gente teve uma mudança na legislação desse milênio para tirar esse termo. Então, tanto que alguns brincaram de dizer, depois dessa alteração legislativa, dizer que acabou no Brasil a mulher honesta. Você vê como é a coisa, né? Que vira até piada. Então, o estupro de mulher honesta, a pena era maior. O estuprador de mulher honesta, ele sofria uma pena maior. Agora, se a mulher, não é que ela era desonesta, só o termo, se a mulher era pública, mulher pública, ou seja, um eufemismo, né? Você não chamar de outra coisa. Se a mulher era pública ou era uma prostituta, a pena era menor. Ou seja, você tinha um incentivo para estuprar mulher que não fosse honesta ou a mulher que fosse uma prostituta. Beleza. Vamos lá. Então, a gente falou de duas constituições aqui, né? A de 1824, que não era democrática, era imposta pelo imperador, e a de 1891, que foi colocada por um governo militar, que tinha dado golpe para proclamar a República. Beleza? Aí vem a chamada Era Vargas. Já ouviram falar disso? 1930 a 1945. Então, a gente ficou da proclamação de 1891 até 1930 com esse sistema. Beleza? O que é que ocorre? A próxima Constituição vem em 1934. Na de 1934, é uma Constituição que é elogiada. Ela era uma Constituição que foi inspirada numa Constituição alemã, a de Weimar, que é pré-Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, observe. A gente tem no período da Era Vargas, 1930, tinha acabado de acontecer, tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, e em seguida ia ter a Segunda Guerra Mundial. O que era que acontecia no mundo, na Europa, nessa época? Mussolini estava no poder, na Itália, e foi onde surgiu o chamado fascismo. Vargas era fã de Mussolini. Pega a biografia de Vargas, vocês vão ver a relação dele com Mussolini. E ó que interessante. Você tem a Constituição de 1934 e de 1937. Teve um avanço, na Era Vargas, sim, na legislação trabalhista eleitoral, importantíssima, mas que estão terminando de acabar agora, né, na parte trabalhista. Mas o presidente Washington Luiz caiu. Quem assumiu o poder? Vargas. Ah, foi voto popular, não? Não. Foi mais um golpe. Vargas assume no chamado governo provisório
edita um decreto e dissolve o Congresso Nacional. Ou seja, um regime que já não era tão democrático assim, Vargas entra e acaba com tudo. Suspende, dissolve o Congresso, suspende as garantias constitucionais. Vamos ter, em 1932, o Código Eleitoral, a criação da Justiça Eleitoral, etc. E aí vem a Constituição de 34, institui o regime presidencialista representativo, tem a criação de habeas corpus, mandato de segurança individual, justiça do trabalho, tem um monte de coisa. Beleza. Só que aí, Vargas, que já tinha entrado e tinha já decidido essa medida, ele se utiliza da discussão, porque ele era amigo, então, e ele também seguia essa ideologia fascista, ele se utiliza da suposta guerra entre fascismo e comunismo e decreta o estado de sítio. O estado de sítio ele vai suspender todos os direitos, todas as garantias. Ele fecha o Congresso Nacional e, em 1937, ele apresenta a Constituição que ele fez. Então, observe, a gente teve a Constituição de 1824, que foi imposta pelo imperador. A gente tem a Constituição de 1891, que foi colocada pelo governo militar que tinha dado o golpe. A gente vai ter de 1934, que, querendo ou não, pode-se dizer que era democrática, mas, em seguida, em 1937, Vargas vai lá e, espera aí que eu tenho uma melhor aqui. Impõe a Constituição dele, que ficou chamada como polaca, porque ela era baseada nesse sistema da polonesa, carta polonesa, portuguesa e italiana. Ou seja, todos frutos de um sistema fascista. Beleza. Então, observe o contexto. A gente está tendo a Segunda Guerra Mundial. O pau aqui também está quebrando em relação à democracia, porque a gente não tem. E aí, o nosso atual Código Penal, ele é de 1940, ele é desse período. E também o Código de Processo Penal, 1941. Ou seja, já tinha uma Constituição imposta, e depois esse mesmo povo da Era Vargas vai colocar o Código Penal de Processo, que é em vigor até hoje. Vai ter a Consolidação do Direito do Trabalho em 1943, e, apesar de ter um sindicato e tudo mais, ele era subordinado ao governo. Beleza? Vamos lá. Quando Vargas sai, vem a Constituição em 1946. Então, a gente teve a de 34, 37, a de 46. A de 46, ela já era uma Constituição mais adequada à democracia. Beleza. Não era grande coisa também, não. Mas Vargas volta em 51. Dessa vez, eleito pelo voto popular. É bom que se diga. Ele tinha ficado 15 anos quando ele toma o poder, na realidade, né, porque ele foi colocado lá sem voto popular, sai, e em 1950 ele retorna, agora pelo voto popular. Beleza? Só que o que é que acontece? A gente nunca foi bom de democracia. Olha que até agora eu não falei bem, nem considerei o Estado brasileiro democrático, até 1951. O que é que ocorreu? No tão enaltecido governo de Juscelino Kubitschek, que dizem que foi assassinado, que ele morreu num acidente de carro, houve intervenção militar. Então, durante o período pós-Vargas, que Vargas ele suicida, né? Bela república que a gente tem. Vargas suicida. No governo de Juscelino, há uma intervenção militar, e, em seguida, você vai ter, em 1964, o chamado golpe militar, que vai instituir de novo o regime militar no Brasil. Observe, nossa história. Diga.
Mesmo período da Operação Camanducaia, não foi? Foi. Então, observe, nosso histórico de democracia é praticamente inexistente quando a gente compara com o histórico de governos antidemocráticos, seja do Império, seja do governo militar, foi maioria na nossa história. Por isso que a gente ainda se debate com isso. Então, o governo militar, que ele entra em 64, depois do golpe, né, dizem, ou a Revolução, começa com o ato institucional número 1, que vai instalar, porque João Goulart teve que sair corrido, né, e vão estudar lá, tem os livros de Hélio Gaspari, que vão falar sobre a ditadura, que são fantásticos, são 4 livros que tratam desse período. Os de Getúlio também recomendo, são duas obras que vão falar de Getúlio, foi escrito por Leira Neto, que são fantásticas essas obras. E quando entra o governo militar em 64, você tem a Constituição de 46, que foi preservada, beleza, só que ela começa a ser mudada pelos atos institucionais, que seria o que a gente chama hoje de emenda à Constituição. No primeiro ato institucional, o que coloca os militares no poder, já suspende as garantias constitucionais. De cara, fala. E decreta e permite a decretação de estado de sítio. Vem o AI-2 em 1965, Castelo Branco. O que é que o AI-2 vai fazer? Dá mais poderes permanentes aos militares e acaba com os partidos políticos. Vão criar os partidos. E vão considerar que todos os que fossem ligados a João Goulart, o que foi deposto, eram inelegíveis, não poderiam mais voltar para a política. Também excluiu do judiciário todo e qualquer ato que fosse praticado pelos comandantes militares, o judiciário não poderia analisar, e cassou os direitos políticos, permitiu a liberdade vigiada e suspendeu a liberdade de locomoção. A gente não está agora na pandemia, vocês não veem uns vídeos de pessoas que foram conduzidas, foram detidas, que violou e tal, aquelas coisas. Já viram, né? Esse vídeo gerou uma polêmica, uma mulher que foi algemada, o cara que foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Só que a partir do governo militar, principalmente a partir do AI-2, você não tinha liberdade de vir, não, meu amor. Era mais ou menos isso. Se a galera achasse por bem lhe prender, ia lhe prender, independente se você tivesse feito. Porque você não tinha mais direito. O AI-3, que é de 1966, ainda no governo de Castelo Branco, ele passa a estabelecer que as eleições nos estados, porque na União já era assim, né? Depois do governo militar, você já não tinha voto direto para presidente. Como em 1966, você passa a não ter também voto direto para governadores, por exemplo. É a chamada eleição indireta. Em 1966, ainda, vem o AI-4 e convoca para estabelecer a Constituição de 1967. Aí a gente vai ter uma outra Constituição. Em 1967, a gente tem a Constituição do governo militar. Aí vem o famoso AI-5, em 1968, já com Costa e Silva. O que é que vai acontecer? Por que ele é tão famoso, o AI-5? Porque estava tendo um movimento de greve, pressão popular contra o governo militar, tal, e os adversários políticos também pressionando. O que é que eles fazem? Eles instituem o AI-5, vai piorar a censura, vai radicalizar a censura, de meio de comunicação, meio cultural, de tudo. Aumenta o domínio sobre o Congresso, parlamento, né, legislativo, que praticamente nem existia, suspende os direitos políticos e também os dos magistrados, dos juízes, dos judiciários. O judiciário, que já não podia se meter no governo militar, com o AI-5, perdem todos os direitos. Além disso,
você não tem mais direito a habeas corpus em crime político. Agora, o que eles consideravam crime político era uma vastidão. Qualquer coisa que fosse contra o Estado era crime político. E permitia a prisão por até 60 dias, sendo que desses 60 você podia ficar 10 incomunicável. Incomunicável, ou seja, você não poderia ter contato com ninguém de fora, nem advogado, nem nada, por 10 dias na mão da galera. E, logicamente, isso daí só fez agravar o nosso sistema de tortura. E não foi pouca gente que passou por isso. Inclusive, morreu nessa situação. O AI-13, 1969, passou a permitir o banimento de brasileiros indesejados pelo regime militar. Você poderia começar a banir, mandar para fora do país, ao invés de matar, por simplesmente, os brasileiros que incomodassem o sistema. O AI-14, 1969 também, permite a pena de morte, prisão perpétua, banimento ou confisco envolvendo os adversários do regime militar. Observem, porque tem gente que até hoje diz que esse período do regime militar foi uma maravilha. Assim como tem gente que diz, e a gente tem que ouvir, de que no Brasil não tem preconceito racial. E por aí vai o tanto de absurdo que a gente tem que ouvir, porque a gente despreza o estudo, a gente despreza a história, a gente despreza a cultura. Mas vamos lá. No material diz assim: posteriormente o Brasil presenciou a queda do regime militar. O regime militar nunca caiu, meus amigos. Nunca caiu. Eles saíram porque quiseram. Nunca houve ruptura com o regime militar no Brasil. Nunca. Nunca houve. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. E aí vai falar que a gente entra num processo de redemocratização. Aí eu já estou na unidade 4.2, seção 4.2. O que é que ocorreu? Essa chamada redemocratização no Brasil, na realidade, se a gente pega o histórico de constituições para trás, na realidade não é nem redemocratização, é mais a criação da democracia, porque a gente nunca teve um histórico de democracia firmada no Brasil. Nunca. A gente não pode dizer que a gente teve. Basta pegar todos os regimes de governo que a gente teve no decorrer da história desde o Império. E eu dei os exemplos aqui para vocês. A grande maioria do tempo que a gente teve eram de sistemas antidemocráticos. Então, eu posso considerar que não é nem tanto uma redemocratização. A gente estávamos aprendendo o que era democracia. Estávamos. Vamos lá. O que é que ocorreu? 1979 vem porque a pressão em cima do governo militar estava muito grande, mas não era porque eles quiseram sair, não foi por causa dessa pressão só, não. Porque para eles não era mais viável. Para eles, inclusive economicamente, não era mais viável permanecer naquele sistema. Então, eles vão vendo que era desvantagem. E aí começaram um processo gradual de passar o bastão para um governo civil. Não houve ruptura, não houve revolução, não houve tomada de poder. Então, a gente não pode dizer que houve queda. Entende a diferença? Haveria queda se eu analisasse como na Revolução Francesa, que teve a queda da Bastilha. A galera entrou lá, picou o pau, tirou todo mundo, inclusive matou. Eu diria que houve queda quando você tira João Goulart para assumir um governo militar, porque ele teve que sair corrido, senão ele ia ser preso e ia ser morto. Basta estudar a história. Então, quando você diz que tem queda, você tem ruptura, beleza. Só que do governo militar para democratização não houve ruptura. Eles foram saindo. Eles mesmos
é que foram fazendo as alterações legislativas para ir tirando o corpo. Então, em 1979, vem a emenda constitucional número 11, que revogou os atos institucionais, né? Só em 1979. Então, os atos institucionais que começaram em 1964, eles vão acabar em 1979, porque os próprios militares é que fizeram isso. O que é que ocorre? Só que, observe como eles foram inteligentes. Eles saem do governo, vão começando a sair, vão dizer, a gente está ajeitando as coisas, né? A gente está arrumando a cara. Só que eles retiram os atos institucionais, mas ficam preservados a legitimidade e legalidade de todos os atos que eles praticaram durante o governo. Beleza? Vamos lá. Ainda em 1979, por conta da pressão popular, mas também porque eles tinham que ceder em alguma coisa, é que vem a chamada e famosa Lei de Anistia. Já ouviram falar disso? Né? O que era essa Lei de Anistia? Artigo 1º. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961. Observe, quanto é que foi que assumiu o regime militar? 1964, com a AI-1. Só que ele sabe que desde antes, quando eles já estavam fazendo toda a estrutura para o golpe, então eles colocam que estão anistiados desde 1971 e não 74. E 15 de agosto de 79, que foi quando eles alteram a Constituição para acabar com os atos institucionais, é concedida anistia. Anistiar é você perdoar os crimes praticados. Aí ele diz, estão perdoados, estão anistiados, nesse período, aqueles que cometeram crimes políticos, beleza. Ou seja, o que era que a população queria? Porque muitos, durante o governo militar, eles foram presos, eles foram executados, eles foram sumidos, eles foram banidos, porque eram considerados como prisioneiros ou criminosos políticos. Caçavam-se direitos, caçavam-se os mandatos parlamentares, né? E vem a lei de anistia, por quê? Porque eles eram ainda fichados como criminosos, essas pessoas. Então, a pressão pela lei de anistia era para anistiar, para desconsiderar isso como crime, que era o mais correto. Que, na realidade, foi uma reação ao governo militar. E eles colocavam eles como os inimigos e aí desceram o cacete na legislação. Beleza? Até aqui? Beleza. Ótimo. Só que, o que é que ocorre? E aí ele diz mais coisas na lei de anistia. No artigo, deixa eu pegar aqui o artigo. Nessa mesma lei de anistia, feita pelos militares, se parasse nesse ponto, estava ótimo. Só que eles colocaram na mesma lei o perdão a eles. Eles mesmos. Eles anistiaram todo e qualquer crime relacionado que tenha sido praticado pelos militares. Aí é ótimo, né? Você cria uma lei, porque antes o judiciário já não poderia analisar nada do governo militar, não poderiam dizer, não pode ter essa medida, nada, eles depois suspenderam os direitos dos magistrados. Chega em 79, quando eles começam a limpar a casa, tirar e queimar os arquivos, tirar tudo, cria-se uma lei de anistia por eles, e eles se anistiam. Eles, eu também estou liberado, assim como vocês, que eram bandidos desse regime. Nós também fomos vítimas e também vamos ser anistiados, o que é um absurdo. Só que a OAB, ela tentou no Supremo em 2010, ou tentou no Supremo, ela ajuizou uma ADPF, se eu estudar isso em direito constitucional, para dizer que essa lei de anistia
ela não poderia ter perdoado crimes praticados por militares naquela época. Só que o que é que fez o nosso querido, amado, idolatrado, salve Supremo? Disse que o Supremo não poderia fazer nada, que a lei é legítima, que foi aprovada num período de transição para a democracia. Pelo amor de Jesus Cristo, né? Pelo amor de Jesus Cristo. O que ainda salva a gente nessa situação é que, para o direito internacional, e a gente sofre pressão por conta disso, os crimes praticados contra a humanidade, e esses são crimes praticados contra a humanidade nesse período, os praticados pelo governo militar, eles são imprescritíveis. Eles não prescrevem. Não prescrevem. Só que, além de não termos uma ruptura, como eles vão tirando o barco, vai surgir o movimento pelas diretas já. Eu lembro muito bem desse movimento, eu já tinha uma certa lembrança disso, que vai resultar, aí sim, na Constituição de 1988. Ele começa isso em 83, essa pressão pelas diretas já. O que era direta já? Você dizer que o povo queria ter direito novamente a votar e escolher o presidente da República. Então, essa pressão começou em 83 e vai até quando chega, vamos ter a Constituição de 88, e em 83 ainda teve uma emenda à Constituição, uma tentativa, né? Porque 85% da população brasileira queria votar para presidente, só que a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta. Então, seguimos nessa mesma toada. E quando vai ter o primeiro governo civil, depois do regime militar, quem vai ser eleito vai ser Tancredo Neves. Só que foi uma eleição indireta. Quem votou foram os componentes do Congresso Nacional, não foi o povo. A gente ainda não tinha direito a votar em presidente. E eu lembro bem, e a história mostra isso, que como o governo militar tinha acabado com os partidos, eles só deixaram 2 partidos. Era a Arena, que era todo mundo que era do sistema do regime militar, inclusive a ACM era o velho ACM da Arena, deputado da Arena. E, do outro lado, o que surge, o movimento democrático, vai surgir o MDB, que voltou a esse nome mais recentemente, que depois vai virar o PMDB. Né? Então, o candidato do MDB, da galera que queria a democracia de volta, era Tancredo. O candidato da Arena era Paulo Maluf. Tancredo vai ser eleito, só que Tancredo não assume, não toma posse. E gerou uma comoção nacional gigantesca. E ele morre. Né? Assim como Juscelino, que dizem que foi assassinado, assim como o Getúlio, que se suicidou, Tancredo, que era a esperança na democratização, acaba morrendo de infecção hospitalar, dizem alguns que foi morrido. Aí assume José Sarney. E aí Sarney, sim, vai fazer a Constituinte, porque eles foram eleitos em 86, e vai estabelecer a Constituinte em 85, que vai resultar na Constituição de 1988. Qual é a diferença dessa Constituição ante todas as outras? Essa, sim, foi uma Constituição democrática. Não é representativa, porque os que construíram a Constituição não estavam representando todas as parcelas de classes sociais e da população que a gente tinha, mas era uma Constituição cidadã, uma Constituição democrática. Tanto que ela vai trazer vários institutos, vários pensamentos, várias ideias que até hoje a gente não se acostumou, porque a nossa mentalidade histórica é de período antidemocrático. Tanto que, mais recentemente, inclusive o Supremo passou a rasgar a Constituição, porque ela é muito democrática, não pode. A gente ainda não consegue lidar com isso.
Porque a nossa história, nós somos formados, inclusive culturalmente, em sermos antidemocráticos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque até hoje a gente fala que você falar em direitos humanos é você dizer que é direito de bandido, e quem vai defender direito de alguém é defensor de bandido. A gente tem uma população extremamente violenta que prefere muito mais a punição do que tudo mais, ou seja, tudo que é em desacordo com a Constituição de 88, a gente não aceita ainda, a gente não se acostumou. E a gente está num período em que isso está ficando cada vez mais claro, e ficou cada vez mais claro. E o Supremo está na frente disso. E hoje ele está aí se debatendo para levantar legitimidade, mas está sem moral, porque ele mesmo foi um dos primeiros a desrespeitar a Constituição. E hoje fica aí se debatendo por causa do inquérito contra para investigar fake news, que é um inquérito inconstitucional, e várias outras situações, mas perdeu a legitimidade. É complicado. Mas vem a Constituição de 88, que ela é radicalmente diferente de todas as outras. Radicalmente progressista, programática, traz os direitos fundamentais pela primeira vez, traz as cláusulas pétreas que vão estudar em direito constitucional, vai mudar o Ministério Público, porque o Ministério Público era do Executivo, ele passa a ter autonomia, você não é mais promotor de acusação, agora é promotor de justiça, vai ter o sistema de controle de constitucionalidade, vai mudar tanta coisa, que a galera não aceitou muito bem, não. E a gente não aceita até hoje direito, porque a gente ainda não se acostuma com isso. Então, o que é que eu queria trazer para vocês hoje? Ver que nossos períodos, a gente ainda não aprendeu democracia. Não aprendemos ainda. Porque a gente teve rupturas recentes, inclusive, rupturas recentes do sistema democrático. E hoje ainda está em discussão se, por exemplo, a nossa última eleição de 2018, ela observou a democracia ou foi legítima ou não. Porque o TSE retomou essa semana o julgamento da chapa que foi eleita, do presidente Bolsonaro, para analisar se houve abuso de poder econômico, se houve abuso, no caso, de práticas ilegais, de funcionamento de mensagem que era proibido, como a questão das notícias mentirosas que foram passadas, ou seja, a gente ainda está discutindo o nosso sistema democrático. E a gente sabe que a nossa democracia, querendo ou não, por mais que a gente diga que a gente vota, mas a gente não é representado. Observe o Congresso. Estou dizendo, porque são corruptos. Não, mas observe que o Congresso realmente representa a sociedade e os interesses da sociedade. E hoje a gente está numa situação em frente ao governo federal que também está se percebendo, pelo menos a maioria, e que também não está representando os interesses da sociedade, não. Então a gente tem problemas seríssimos ainda em relação à democracia. A gente fala, a democracia do Brasil é muito nova, e a gente ainda não aprendeu a respeitá-la, nem a fazer com que ela tenha efetividade. Não sabemos ainda. Não sabemos. Nós tivemos o governo primeiro governo civil, né? Como eu estava dizendo, não houve transição de ruptura, na realidade, não houve ruptura com o governo militar. E a gente está até hoje, e hoje em dia a gente tem mais militar no governo do que era na época do governo militar. A gente não teve ruptura. Ninguém foi punido. Ninguém foi punido do governo militar, do regime militar. Ninguém foi punido no Brasil. Nós tivemos as comissões da verdade, que foram criminalizadas em alguns discursos, mas a gente não teve as comissões de justiça, que seriam da punição aos crimes que foram praticados. Não tivemos. Na Argentina, um bocado de gente foi presa. Em vários outros estados ou países aqui da América do Sul e América Latina, esse período de mudança do governo militar, houve ruptura e houve punição. No Brasil, não tem. Não tivemos ruptura. Por isso que esse fantasma antidemocrático de governo militar está aí até hoje. Até hoje. E tem gente que enaltece o que foi feito naquele período porque desconhece ou porque concorda com a violência que foi praticada e com os crimes que foram praticados. Então, a gente está até hoje nisso. Então, como é que a gente vai dizer que teve ruptura?
Como é que a gente vai dizer? Então, quando a gente tem um governo civil, que vai ter o de Sarney, né? Porque Tancredo morre, Sarney assume em 86. Em seguida, aí seguem as eleições, né? A gente vai ter em 90, eleito Fernando Collor de Mello. Primeiro presidente eleito diretamente pelo voto direto, pós-regime militar, Fernando Collor de Mello. O que é que vai acontecer com Fernando Collor de Mello? Impeachment. Eu lembro, eu estava na escola, a gente saía na rua, cara pintado, aquele negócio todo, ficou famoso. Impeachment. Primeiro governo civil com eleição direta. Depois, aí assume Itamar Franco. Pós-Itamar, vem um plano real, Fernando Henrique assume. Com um período tranquilo, é o período que você vai ter os dois governos de Fernando Henrique, depois os dois governos de Lula, aí você tem um primeiro governo de Dilma e não termina o segundo. Nós temos outro impeachment. E agora está se discutindo mais um impeachment do presidente Bolsonaro. Vejam como a nossa democracia teve períodos, então a gente pode dizer que teve período democrático efetivo, vamos dizer assim, com respeito ao voto do povo, apenas no período entre os dois governos de Fernando Henrique, os dois de Lula e um de Dilma. Então é um período porque antes do governo de Fernando Henrique, você tinha um mandato único de 5 anos, Fernando Henrique tem a polêmica da emenda constitucional que ficou demonstrado que ele comprou os deputados, cada um recebeu não sei quanto lá de dinheiro, acho que era R$ 200 mil na época, só que não se apurou isso. Aprovou-se a emenda para dizer que os chefes do executivo eles podem ter 2 mandatos de 4 anos. Então você tem esses 2 governos dele, digamos, e mais 8 de Lula, com 4 de Dilma, 12. Então eu não lembro se o primeiro de Fernando Henrique foi de 5, eu não lembro agora, acho que foi isso. Então, digamos que a gente teve de período democrático no Brasil menos de 30 anos. Muito menos de 30 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, a partir do momento que você tem impeachment, que você coloca para fora pessoas que foram eleitas democraticamente, você tem uma ruptura com a democracia. Eu, pelo menos, penso num primeiro plano. Eu não estou dizendo que o impeachment ele não seja constitucional, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, na prática, isso acaba violando o próprio sistema de eleição. Aí é outra discussão. Não vou entrar muito aqui, não. Então, a gente ainda está nisso. Entende como é problemática a nossa democracia? A gente ainda está nisso. A gente tem que lidar com a noção de democracia representativa, que, na realidade, nossa não representa nada. Representa outros interesses, né, de agronegócio, de a bancada da bala, a bancada da Bíblia e tudo mais, mas não representa a sociedade como um todo. E a gente não discute representação ou democracia participativa, que é um outro sistema democrático. A gente não tem, basicamente, no Brasil. Tem só de iniciativa de lei popular, essas coisas, mas a gente não. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham compreendido algo. Essa aula vai ficar vou baixar e colocar no YouTube. A gente vai ter prova no sábado, né, no dia 13. Os assuntos são unidade 3 e 4. Semana que vem a gente conclui a unidade 4 e a prova é em seguida no sábado. As notas das atividades outras, que é com base no AVA, no acesso, etc., eu vou colocar provavelmente até amanhã, né, com base no relatório que foi recebido. Vocês querem dizer alguma coisa, tirar alguma dúvida, querem acrescentar algo? Que horas é que abre mais ou menos a avaliação no sábado? Não sei ainda não. Como não é nesse próximo sábado, é no outro, ainda vou passar isso para vocês. Mas provavelmente deve ser o dia todo. Ainda vou definir isso com o pessoal da coordenação e da direção. Ok? Alguma dúvida mais? Se não, eu desejo uma boa noite, se cuidem, juízo. Quer perguntar alguma coisa, não? Não. Tá tranquilo. Só era o horário mesmo. Mas tranquilo. É isso. Provavelmente vai ser o sábado todo que vai ser possível fazer. Viu? Agora, o período de prova, quando você acessa, é que vai ser mais reduzido.
A gente vai ver isso daí, esses detalhes eu passo até a próxima aula. Ok? Até a próxima, então. Fique com Deus e boa noite. Falou. Boa noite. Boa